Hello everyone, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os níveis de inglês. Na verdade, os níveis de qualquer idioma, ok? Tradicionalmente, aqui no Brasil, principalmente quando vocês procuram uma franquia para estudar, vocês são classificados em 3 níveis, né? 3 principais níveis: básico, intermediário e avançado. Só que essas são nomenclaturas usadas especificadamente aqui no Brasil. No mundo todo, não é esse o padrão que nós usamos para classificar o seu nível de inglês. E por que é importante a gente saber esse padrão que é usado no mundo todo? Por que nós estudamos inglês? Para termos oportunidades, né, de ter todo mundo ao nosso alcance. Então, para fazer uma faculdade fora, para às vezes buscar uma oportunidade de emprego em outro país. Então, quando em outro país vão me questionar sobre o nível do meu idioma, eles não vão me perguntar se eu sou básico, intermediário ou avançado. Eles vão perguntar se o meu nível é A1, A2, B1, B2 e por aí vai. E da onde surgiu essa nomenclatura? A1, A2, B1, B2. Esse padrão mundial, né, dos níveis de idiomas, eles foram estabelecidos pela Universidade de Cambridge. Existe um quadro que se chama Common European Framework, que é o quadro em que tem todos os níveis da língua, começando do A1, que seria o que é, né, o nível mais básico do idioma, até o C2, que é o nível mais avançado. Em cada um desses níveis é descrito as habilidades. Então, por exemplo, um aluno A1 é realmente um aluno básico, que sabe estruturas básicas, que tem às vezes um pouco do vocabulário limitado, ok? Já o aluno C2 é o aluno que nós chamamos de proficiente, né? Um aluno proficiente é diferente de um aluno fluente, mas aí já é um papo, uma conversa para um outro momento, ok? Cambridge estabeleceu nesses níveis as competências de cada um. Então, quando você for procurar uma escola de idiomas ou quando você quiser saber o seu real nível de inglês, ou de francês, ou de espanhol, tente procurar escolas que te ofereçam o seu nível de acordo com o Common European Framework. Nossa, mas isso é muito difícil. Não, é muito simples. Hoje vocês encontram essa informação super fácil. Como? Todos os livros de idiomas, eles têm lá no finalzinho deles a relação da tabela. Então, por exemplo, esse daqui é um livro que a gente chamou aqui, né, de Intermediate. É um material da Universidade de Oxford que é usado no mundo todo e ele traz a referência. O aluno que estuda nesse livro, no Intermediate, ele está como um aluno B1. Então, é um aluno B1 que está progredindo para o nível B2, ok? Então, isso aqui na tabela de Cambridge realmente é um nível intermediário, porque ele está entre o 3º e o 4º nível de evolução. Então, seguindo a tabela de Cambridge, para você ser considerado um aluno intermediário, no livro em que você estuda, precisa ter essa referência entre B1 e B2. Se no seu livro, lá atrás, estiver escrito A1 ou A2 e na tua escola eles te disserem que você é intermediário, não. No padrão mundial, você não está no nível intermediário, você está em um nível básico. Então, por que é importante você conhecer o seu nível em relação ao Common European Framework, em relação a esse padrão mundial? Porque às vezes você já está estudando aqui há 1 ano, 2 anos, se considerando um aluno intermediário, e aí você vai e se candidata a uma vaga de emprego em que exige inglês B2. Aí o seu professor fala, não, mas você é intermediário. Só que, na verdade, o livro que você estava estudando não era intermediário, ele era A1 ou A2, o que seria um básico. Você vai, se candidata a essa vaga de emprego, faz as entrevistas e se frustra. Por quê? Porque o nível exigido para aquela vaga não era o nível que você estava estudando. Então, conhecer o seu nível vai te ajudar a entender onde você está com seu conhecimento em relação ao mundo todo e o que é esperado de você, ok? Então, tem dúvidas no seu nível de inglês? Procure um teste de nivelamento em que traga todos os padrões da escala de Cambridge. Hoje em dia na internet é super fácil de encontrar. Se vocês não encontrarem na internet, aqui na London nós temos os testes de níveis que são gratuitos, ok? Então não tem dificuldade. Descubra o seu nível de acordo com a tabela do Common European Framework e saiba seu lugar no mundo.